Sabe qual é uma ideia bem perturbadora? A de que os mesmos traços que definem os predadores mais perigosos da nossa sociedade podem ser, na verdade, os que levam uma pessoa ao topo do sucesso? Vamos mergulhar fundo nisso hoje. Quase todo mundo já ouviu a fábula do escorpião e do sapo, né? O escorpião pede carona para atravessar o rio, jura que não vai picar, mas, no meio do caminho, ele pica. E os dois morrem. Por quê? Porque é da natureza dele. Essa é a visão clássica que a gente tem do psicopata. Uma força da natureza, destrutiva, que não muda. Mas e se essa visão for um pouco incompleta? Dá uma olhada nessas características aqui. De um lado, o perfil de um assassino em série. Do outro, o de um neurocirurgião de elite. Os traços são praticamente idênticos. Destemor, charme, frieza. Como é que a mesma receita pode dar em resultados tão diferentes? Essa é a pergunta que vale 1 milhão, hein? A diferença está nos traços em si? Ou será que está no jeito que eles são usados? Na dose? O que está acontecendo por trás dos panos na mente humana? Para a gente começar a entender, é preciso deixar de lado a ideia de que a psicopatia é um interruptor, sabe? Liga e desliga. A pesquisa hoje mostra que está mais para uma mesa de som de estúdio, cheia de botões e controles. Pensa em cada um desses traços como um canal de áudio. Se você bota tudo no máximo, impulsividade, falta de empatia, grandiosidade, o som fica caótico, disfuncional. Esse é o criminoso violento. Mas e se você aumenta só alguns canais? Tipo, destemor, foco e frieza lá no alto, mas deixa a impulsividade bem baixinha. Aí, de repente, a gente pode ter um cirurgião, um soldado de elite ou até um CEO de sucesso. Uma das chaves para entender essa mixagem toda de traços está numa diferença neurológica bem específica. E, no fim das contas, tudo se resume a como o cérebro processa a empatia. Esse aqui é o famoso dilema do trem. Nessa primeira versão, a maioria das pessoas diz que sim, puxaria a alavanca. É uma decisão horrível, mas a lógica de salvar 5 vidas no lugar de uma acaba prevalecendo. É uma escolha meio impessoal, quase matemática. O cálculo é exatamente o mesmo. Uma vida por 5. Mas, de repente, a resposta muda. A imensa maioria das pessoas diz que não. Por quê? Porque agora a ação é pessoal, é visceral. Existe uma resistência emocional gigantesca em causar mal a alguém diretamente, com as próprias mãos. E aqui que a coisa fica clara. Para um psicopata, essa barreira emocional simplesmente não existe. A segunda situação é tão lógica quanto a primeira. A matemática não mudou, então a decisão também não muda. Empurrar a pessoa ou puxar a alavanca são, para eles, só meios diferentes de chegar no mesmo resultado lógico. Essa diferença nos leva a uma distinção fundamental. A empatia quente é aquela conexão emocional que nos impede de empurrar alguém nos trilhos. Os psicopatas têm um déficit enorme nisso. Já a empatia fria é a habilidade de entender o que se passa na cabeça de outra pessoa, mas de um jeito cognitivo, calculado. E nisso eles podem ser mestres. É o que faz deles tão persuasivos e manipuladores. Agora vamos ver como é que essa configuração neurológica toda se traduz em performance de elite no mundo real. Porque é bem aqui que a tal sabedoria dos psicopatas se torna assustadoramente útil. Olha só essa citação de um dos melhores neurocirurgiões do Reino Unido. Ele se descreve como uma máquina fria e sem coração quando está operando. Por quê? Porque ele precisa desligar a emoção para trabalhar, num lugar onde 1 milímetro de hesitação pode ser fatal. Nesse contexto, a falta de empatia quente vira um superpoder. E não é só em cirurgia. Lá nos anos 80, um estudo com especialistas em desarmar bombas descobriu uma coisa fascinante. Todos eles eram calmos, claro, mas os melhores dos melhores, os mais condecorados, tinham uma reação fisiológica contrária ao normal. O coração deles batia mais devagar conforme o perigo aumentava. Era um estado de foco absoluto, totalmente frio. Isso nos lembra de um dos momentos mais tensos da história. Neil Armstrong pousando o módulo lunar com o combustível acabando em cima de um campo cheio de pedras. O desastre era uma possibilidade real e o pulso dele? Praticamente estável. Uma calma sobre-humana que simplesmente salvou a missão Apollo 11. Então, o ponto central é esse. Esses traços são valorizados em certas profissões. Um estudo de 2005 comparou a presença de traços psicopáticos em 3 grupos, e o resultado foi surpreendente. CEOs de grandes empresas pontuaram mais alto em características como charme e egocentrismo do que criminosos internados. A grande diferença, os criminosos tinham os controles de impulsividade e agressão no máximo. Essa distinção entre violência calculada e a reativa é muito bem explicada pela tipologia cobra versus pitbull. O agressor pitbull age na emoção, no medo, na ansiedade e o coração dele dispara.
Já o cobra, por outro lado, é frio, predador e a frequência cardíaca dele pode até diminuir durante um ataque, igualzinho a dos especialistas em bombas. É o mesmo mecanismo, só que em contextos terrivelmente diferentes. Então, fica bem claro que a gente está lidando aqui com uma faca de dois gumes. Esses traços de personalidade são ferramentas incrivelmente poderosas. E essa analogia, que veio de um psicopata diagnosticado em uma prisão de segurança máxima, resume tudo perfeitamente. A personalidade psicopática é como um carro esportivo. Nas mãos certas, pode fazer coisas incríveis. Nas mãos erradas, pode causar uma destruição terrível. O poder está ali. O resultado depende do controle, do contexto e, claro, da intenção. O que nos leva a uma pergunta final. A nossa sociedade, principalmente no mundo das finanças, da política, da tecnologia, parece que seleciona ativamente por esses traços. A gente recompensa o carro esportivo. Mas será que a gente está sempre checando quem é que está no volante? Talvez a linha que separa o visionário do vilão seja muito mais fina do que a gente gosta de admitir.